Bem, glória a Deus por todas as coisas. Jesus é digno, irmãos, de receber com certeza todo louvor, toda glória, todo poder pertence a Ele. Eu queria, nessa noite, apresentar para os irmãos aqui o irmão Marcos Nati. Vem aqui, irmão Marcos Nati. O irmão Marcos Nati, ele é da Igreja Presbiteriana, lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós nos conhecemos há pouco mais de um ano e tem sido uma amizade para mim proveitosa, né? Tenho aprendido muito e tenho compartilhado com os irmãos também todo o trabalho que Marcos Nati tem feito. Ele desenvolve um trabalho de evangelização através de desenhos, os irmãos conhecem bem, com crianças, com jovens, com adultos. Esteve em nossa igreja no ano passado, trabalhando com as crianças, né, com os jovens, e pregou também no culto no domingo. E ele que vai iniciar aqui nessa noite a nossa série de preleções. Obrigado. Boa noite, como o Cláudio falou. Estive aqui há 12 meses pregando para crianças, para jovens e adultos. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro de Jardim Camburi, lá em Vitória, e agradeço muito pelo convite da igreja, do Cláudio, e também enalteço a iniciativa da igreja, porque no momento tão oportuno, estamos aqui para falar de palavra de Deus. Estamos aqui para falar da fidelidade de Deus quanto à sua palavra, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. E esse é um passo importantíssimo e lindo de se ver quando a Igreja Batista ama, se organiza e se junta para juntos participarmos dos 499 anos da Reforma Protestante. E eu quero, nesse momento, entregar a Deus essa palestra, essa conversa, para que Deus possa acordar e despertar corações que ainda estão dormindo. Oremos. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, e eu creio que pessoas sentirão um calor em seus corações. Pessoas serão despertadas. O teu Espírito já está presente. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Falando de amor, de palavra e de igreja. Bom, é para lá que eu tenho que apontar? Posso? Ótimo. Antes de falar sobre o que aconteceu na Alemanha, eu gostaria de fazer uma rápida linha do tempo. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque uma coisa vai chamando a outra. E quando a gente fala de igreja, a gente vê que a Igreja de Cristo, ela nasce em locais muito simples. A Igreja de Cristo, ela nasce em meio a locais de festas, nasce na praia, nasce à beira de estradas. Cristo, ele olha para uma árvore e ali tem um homem pendurado. Ele olha para aquele homem, talvez aquele homem tivesse a vida mais torta do que a própria árvore. Ele fala: Zaqueu, desce depressa. Ele olha para uma mulher e essa mulher está cheia de espíritos imundos. Ele transforma essa mulher numa nova mulher. Ele passa em frente a um local onde se coleta impostos, e ali está um homem. Ele fala: segue-me. Aquele homem seria mais tarde um dos 12 discípulos,
Levi ou Mateus. Ele passa próximo a uma cidade e a um homem muito perturbado. As pessoas correm desse homem. É um endemoniado de Gadara. Aquele homem agora é transformado numa nova pessoa. A igreja de Cristo está ganhando corpo. A igreja de Cristo tem um jovem de 30 anos à sua frente. Acontece que nem tudo foi flores no começo. Existe um homem que se torna o primeiro mártir, Estevão, e ele faz no livro de Atos a maior pregação daquele livro. Ele é condenado e apedrejado. Os crentes, então, a igreja de Jerusalém, que estava crescendo, é obrigada a fugir, e fugir para muito longe. Mas a Bíblia fala que, à medida que aquelas pessoas foram fugindo, homens e mulheres estavam pregando a palavra, por onde quer que passassem, levando a palavra, semeando a palavra. A palavra está conosco, não para guardarmos conosco tão somente, mas para compartilharmos também. Quando Paulo está aprisionado, ele diz o seguinte: eu estou aprisionado, mas a palavra de Deus não está algemada. E nos últimos versículos do livro de Atos, Lucas faz o seguinte registro: ao final de 2 anos, Paulo pregava na casa que ele havia alugado. Não sabemos então até ali o que aconteceu em definitivo com Paulo, mas a palavra não estava aprisionada. O livro de Atos não encerra com a morte de Paulo. Talvez Lucas quisesse estar nos dizendo que a igreja está em processo de crescimento, ela não parou ali. Ela não termina com a morte. A igreja de Cristo não morre. Mas a igreja também, ela passa por períodos complicados. Em Roma, haviam 14 bairros e 10 foram incendiados. Um homem chamado Nero, podemos chamá-lo de louco, ele querendo ganhar a popularidade de Roma, ele querendo ganhar votos, ele queria reurbanizar a cidade. Ele então tem um plano maquiavélico. Eu vou destruir Roma e eu vou reconstruir Roma, mas eu preciso de um plano. Então ele incendeia 10 dos 14 bairros. E os bairros que não foram incendiados eram os bairros onde os cristãos moravam. Quem foram os acusados? Os próprios cristãos. Nero, então, quando incendeia, ele abre os portões do seu palácio para que a multidão, que agora não tem mais aonde ficar, não tem mais aonde morar porque perdeu tudo, agora é recebida no palácio de Nero. Nero, então, agora acolhe pessoas que estão sofrendo. E ele ganha popularidade, ele ganha uma nova chance, ele quer dar uma marca à cidade, ele quer imprimir as suas digitais. E os cristãos são, então, levados para as arenas, e eles são agora espetáculos. Espetáculos. Nero manda que os homens, então, coloquem nos cristãos roupas de animais para que os cachorros mordam eles. Homens e mulheres inocentes morrendo por serem cristãos. Em outros períodos também, a igreja sofreu perseguições semelhantes. A gente pode encontrar ali sobre o império de outros homens que os cristãos, quando se reuniam em uma festa chamada ágape, eles partiam o pão e tomavam vinho. Então, houve um boato na cidade de que eles praticavam canibalismo, porque
eles pregavam que Deus entregou o seu filho foi morto, e comemos a carne dele e bebemos o sangue dele. E correu uma fofoca em Roma de que eles praticavam canibalismo e também praticavam o incesto, porque os cristãos se beijavam e chamavam uns aos outros de irmãos. Inaceitável isso. Mais uma vez foram perseguidos. Os cristãos não se dobravam ao imperador, não acendiam a ele incenso e não serviam ao exército. Tudo isso configurou para um estado de rebeldia. Agora eles eram as piores pessoas do mundo. Foram levados a locais onde o espetáculo estava formado, homens e mulheres. Podemos citar aqui o caso de Policarpo de Esmina, com 86 anos de idade, um velhinho já. Tentou fugir 2 vezes e não conseguiu. Quando ele foi preso, ele falou: é vontade de Deus que eu morra. E interrogado perante o tribunal, ele disse para aquelas pessoas: como poderei eu rejeitar o meu Senhor, que nesses 86 anos tem só me feito bem? O outro homem, chamado Inácio de Antioquia, homem muito importante, bispo, foi levado também para ser interrogado em Roma. Os irmãos queriam armar uma tocaia para libertar Inácio, mas ele disse: não. Eu sou trigo de Deus para ser moído pelos dentes das feras, para ser encontrado como pão puro de Cristo. Podemos também falar de uma mulher, por que não? Uma mulher chamada Blandina, frágil, com físico muito frágil. A preocupação dos irmãos de Blandina era a de que ela fosse a primeira a renunciar ao seu Senhor, mas muito pelo contrário. Ela foi uma das últimas a morrer. Quando os carrascos, os verdugos, a trouxeram, a chibataram, a chicotearam com muita força, de tal modo que eles precisavam revezar entre si, porque estava cansando o braço deles. Solta na arena, um touro violento, muito bravo, a acertou várias vezes, a jogando para o alto. Mas ainda ela não havia morrido. A fizeram sentar sobre uma chapa de aço quente, mas ainda não havia morrido. Por fim, jogaram uma rede sobre ela, não tinha mais como escapar, e então, num golpe mortal, ela veio a falecer. Mas a palavra estava sendo semeada. Tertuliano veio a dizer depois que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Infelizmente, a igreja, ela também passou por apertos com relação à sua doutrina. Homens quiseram tirar a palavra de Deus da igreja. Quiseram semear heresias. Eu posso aqui citar então Marcião, não é esse, é claro, é só uma ilustração. Marcião no ano 144, bispo, o homem que sabia falar muito bem. Ele estava na igreja semeando algumas discórdias, algumas heresias. Dentre elas, que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Para Marcião, o Deus do Antigo Testamento era o Deus da ira, da revolta, o juiz. Matava com fogo, com água, com raios. E o Deus do Novo Testamento era o Deus do amor. Marcião, então, quis eliminar o Antigo Testamento da igreja. E ele conseguiu alguns adeptos. Para ele, só Paulo prestava e também o Evangelho de Lucas. Por isso houve a necessidade da igreja se reorganizar. A igreja, então, ela precisa ter um só pensamento, porque as heresias são as muitas. Temos também o gnosticismo,
uma outra filosofia que estava entrando na igreja na época dos apóstolos, em que o conhecimento é dado a algumas pessoas. É uma coisa secreta, não pode contar para ninguém. É só entre nós, é o nosso grupo, é a nossa patota. É uma revelação, é a chave do conhecimento que nem todas as pessoas podem receber, somente pessoas que são iluminadas por Deus. E o gnosticismo também ensinava o docetismo, que significa parecido com. Parece que Cristo veio em carne, mas ele não veio. Por isso que você vai encontrar lá no livro de João, várias vezes, João falando o seguinte: olha, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos apalpá-lo. João, ele vai defender o Evangelho diversas vezes, escrevendo, dizendo que aquele que não confessa que Cristo veio em carne, esse é anticristo. O docetismo ensinava que Cristo tinha um corpo celestial, mas parecia que tinha carne, mas não era carne. Parecia que ele sentia fome, mas ele não sentia fome. Parecia que ele chorava, mas ele não sentia tristeza. Era tudo aparência. Porque Deus não pode morrer numa cruz, dizia ele. Desde muito tempo, a igreja vem se defendendo de ataques. Desde muito tempo. Pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse em suas mãos. Deixa eu ver aqui. Passa para mim, por favor. Pode pular esse aí, por favor, obrigado. E aí um episódio muito triste no meio da igreja, quando acontecem as cruzadas. As cruzadas foi um grande empreendimento financeiro. A igreja havia se tornado uma empresa. Dinheiro e fé estavam agora alinhadas e niveladas no mesmo grau de importância. Esse é o Papa Urbano II, um homem que falava muito bem, um homem que ele conseguia cativar as pessoas com o seu discurso. E então agora ele vai para uma praça, ele faz o seguinte discurso: todos aqueles que morrerem pelo caminho, seja por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de todos os seus pecados. Isso lhe é garantido por meio do poder com que Deus me investiu. Quando a gente vai para o período da cruzada, nós vamos encontrar um povo muito triste, um povo muito pobre, um povo que não tinha o conhecimento das Escrituras. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, algumas pessoas, aliás, a maioria da região da Europa, as pessoas tomavam banho só 2 vezes por ano. Uma pessoa com 17 anos parecia ter 47 anos. As pessoas quase não tinham dente mais. Não sabiam ler. Em algumas regiões era proibido elas caçarem animais. O pão era escasso. E as pessoas morriam porque as doenças eram muitas. Em muitos locais, a água era contaminada. Pulga, piolho, isso era muito comum naquele tempo. E muitas pessoas não sabiam ler. Muitas pessoas, aliás, a maioria das mulheres e a maioria dos camponeses não sabiam ler. E o pior de tudo, a Bíblia não estava ao alcance dessas pessoas. Seca, doença e pobreza. Tudo isso assolava as pessoas.
De modo que a igreja era a única maneira de se chegar até Deus, o único meio de se sentir conforto. Todo mundo estava sofrendo e morrendo muito cedo. A igreja, a resposta para tudo era a igreja. E a igreja humilhava essas pessoas, suprimia, constrangia, pressionava essas pessoas, não lhes dando o direito de terem a palavra de Deus. E quando aquelas pessoas estavam em aperto, havia uma saída para elas. Vocês terão os seus pecados perdoados se vocês obedecerem à Santa Igreja. Vocês terão o sofrimento de vocês direcionado para qualquer outro lado se vocês obedecerem os sacramentos. E quando as pessoas pecavam, os padres diziam o seguinte: olha, esse pecado é um pecado muito grave. Você pode rezar aí 50 Ave Maria. Não, mas esse pecado é muito mais grave. Pode rezar aí uns 200 Pai Nosso aí. E as pessoas ficavam debaixo dessa mandinga. Elas não sabiam o que é perdão de pecados. Estavam debaixo do medo. A igreja mandava e elas obedeciam. Momento muito triste. E quando o Papa Urbano II estabelece que aquelas pessoas que forem até Jerusalém terão os seus pecados perdoados, ele está dizendo que as pessoas que estavam debaixo do pecado seriam agora aliviadas da sua punição. E daí vem a palavra penitência. Penitente é uma parente da palavra anterior, vem do francês peine, do latim poena ou do grego poiné. Significa punição, penalidade. Penitente é a pessoa que está pagando por uma infração. Penitenciária é o lugar onde as pessoas cumprem a punição por seus crimes. Nem todos os que merecem estão lá dentro. Punição, penitência e penitenciária. Você pecou, você merece a punição. Mas a igreja dava o perdão. Ninguém ensinava que o sangue de Cristo perdoa. Muito pelo contrário. Se você quer ser perdoado, você precisa andar daqui até Jerusalém. Até o local sagrado. E isso mexeu com muitas pessoas. As pessoas estavam indo para Jerusalém e esperavam morrer lá. Morrer na Terra Santa. Algumas nem voltavam. E a mãe de Constantino, Helena, quando ela esteve em Jerusalém, ela disse que havia encontrado um pedaço da cruz naquela que Cristo morreu. Ela falou: olha, eu achei aqui um pedaço da cruz de Cristo. Eu achei aqui o dente de João Batista. Eu achei aqui os locais sagrados, aonde Jesus ele curou fulano, aonde Jesus abriu os olhos de Cicrano. E quem quiser ter os seus pecados perdoados, precisam andar até Jerusalém. Acontece que durante o caminho, esses cristãos sofriam algum tipo de ataque por parte dos muçulmanos, porque nessa época Jerusalém estava tomada pelos turcos otomanos, pelos muçulmanos. Então você tinha que encarar o pessoal de frente, chegar lá. Então viu a necessidade de formarem pequenos exércitos, porque por causa da segurança. E quando você vê que a igreja agora oferece perdão de pecados, é porque a coisa está muito feia.
As pessoas não tinham a escritura. Por isso que quando nós encontramos Pedro Valdo, um comerciante em Lyon, no sul da França, ele reúne um grupo de pessoas e eles negam a supremacia de Roma. Eles dizem que não devemos obedecer à igreja, no sentido de a igreja ser o nosso intercessor. Não existe mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. E a igreja estava tomando o lugar de Cristo. Você quiser chegar até Deus, você precisa estar na igreja. Você precisa obedecer os rituais da igreja. E quando Pedro Valdo ele tem esse start, ele é perseguido com os valdenses. Os valdenses eles foram perseguidos, empalados, queimados, jogados do alto de despenhadeiros, porque a igreja disse que eles eram hereges, mas eles estavam simplesmente pregando a palavra. Os hereges dos valdenses, entre aspas, abriram porta para muitas pessoas. Desafiaram o poder papal, dizendo que não era necessário você se prostrar perante as imagens e não era necessário você comprar o perdão. A igreja, ela via o perdão, o sacramento, como um bom negócio. Se você fosse batizado, você deveria pagar por isso. Imagina, se você pecasse, você devia pagar por isso. Levantaram-se homens, um deles é John Wycliffe. Aqui, só para vocês terem uma noção da imagem, essa é a Nossa Senhora das Cruzadas. É uma santa que protegia aquelas pessoas que iam até Jerusalém, né? No meio do caminho. Vamos também, pode passando. Aí uma batalha entre cruzados e muçulmanos. E aí algumas crianças. Isso aqui foi uma mancha muito negra na história da igreja, quando a igreja mandou crianças irem até Jerusalém para poder expulsar os turcos. A igreja ensinava que das crianças vem o perfeito louvor e que Deus, ele habita nas crianças e que um exército formado de crianças seria inabalável. Nenhuma criança chegou até lá viva. Algumas foram sequestradas no meio do caminho, vendidas como escravas, mortas e vendidas como escravas sexuais. Pode passar também? Pode passar também, Pedro Valdo. E aí eu queria falar sobre John Wycliffe e John Huss. Muito antes de Lutero, né? John Wycliffe, inglês, ele é um respeitado teólogo na Universidade de Oxford. Foi um excelente aluno, se destacava entre os demais. E ele era membro da Igreja da Inglaterra. Acontece que a Inglaterra e a França, eles lutavam entre si. E o papado, nessa época, também estava na França. E todo o domínio terreno devia pagar impostos a Roma, para que Roma, então, pudesse, adornar as igrejas, pudesse, então, dar melhorias à cidade. E o Wycliffe, ele se levanta contra o Papa, e até chamando ele de anticristo. O Wycliffe e as suas ideias causaram um grande alvoroço na Inglaterra. Quando a coroa inglesa manda o Wycliffe ir até Roma para falar assim, olha, nós não queremos mais viver debaixo do poder de Roma, nós não queremos mais pagar impostos a vocês. Aliás, ele foi até a França, Avignon, e ele era conhecido como uma pessoa muito dura.
uma pessoa assim, com uma personalidade muito forte, boca dura mesmo. Não era um cara muito diplomático, não, de meias palavras, não. Era um cara muito curto. Aconteceu que a igreja perseguiu Wycliffe, mas ele veio a falecer. Depois de 50 anos, mais ou menos, dele já morto, a igreja desenterra os ossos de Wycliffe, o condena como herege e queima os seus ossos. Logo depois, então, vem John Hus, na Boêmia, aonde conhecemos hoje como a República Tcheca. E John Hus, ele é também um professor, reitor de universidade, e ele tem influência de Wycliffe. Acontece que John Hus, ele começa a pregar contra a exploração da igreja, assim como fizeram os valdenses, e assim também como havia feito John Wycliffe. John Hus, ele vai um pouco mais além. Ele agora é perseguido pela igreja, a igreja o obriga a se retratar, a pedir desculpas, mas ele não volta atrás. Ele é preso numa estaca e é incendiado. Pessoas disseram que ele morria e cantava salmos. Alguns também dizem que enquanto ele morria, ele disse a célebre frase: vocês podem matar hoje o ganso. Hus significa ganso. Vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, e a esses vocês não poderão prendê-lo. Estaria ele falando de Lutero, que 102 anos depois estaria fixando na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Por favor. Pode parar aqui. Essa imagem é uma imagem sombria, mas é um retrato da igreja daquela época, em que as pessoas parecem que não tinha muita escolha. Ou você pregasse a verdade, você era morto, ou você andava em conformidade com a igreja. Não havia muita esperança. As pessoas não tinham a palavra de Deus. As pessoas torciam muito para que a igreja fosse reformada, mas os heróis acabavam falecendo. As esperanças pareciam ter ido embora. Por favor. Então, encontramos Lutero. Lutero, ele nasceu na Alemanha, no ano de 1483. O seu pai, Hans Lutero, era um minerador de prata. A sua mãe, de vez em quando, mexia com bruxaria. Lutero, ele cresceu numa pequena comunidade. E ele veio falar, mais tarde, que os seus pais eram muito rígidos. Os pais de Lutero batiam muito nele. Ele vai falar depois até que os pais dele batem tanto nele que até sangue sai. Um dia ele pegou uma noz e a mãe dele bateu tanto nele. Era uma mãe pouco compreensiva, né? É como se hoje uma criança pegasse um biscoitinho e ele apanhou tanto que saiu sangue. O pai dele queria que ele fosse um homem da justiça, né? Um advogado, um homem de respeito. Talvez querendo o melhor para o filho mesmo. E Lutero, de fato, ele entra na universidade para estudar direito. Mas era assim, uma localidade um pouco distante. E regularmente que ele ia estudar, ele voltava também para poder ver os seus pais. Acontece que num dia desses aí, ele, a cavalo, foi visitar os pais e na volta acontece uma coisa que tem o dedo de Deus, né? Tempestade. Começa a cair raio perto de Lutero. E Lutero morre de medo.
Talvez porque ele não tivesse certeza da sua salvação. E ali mesmo ele acha que vai morrer e ele faz algum tipo de voto, dizendo o seguinte: se Santa Ana, me livrar dessa morte, se eu não morrer, eu vou me tornar um monge. E aí, Santa Ana, entre aspas, dá o livramento para Lutero. Ele chega em casa e fala: papai, ufa, eu não queria ser advogado, mas o papai, o senhor me forçou a ser. Mas agora eu mudei de ideia. Deus quer que eu entre para a ordem agostiniana, o monastério. O pai dele é totalmente contra. O pai dele quer que o filho siga carreira na advocacia. E ele então se matricula no monastério, é monge. Agora ele vai andar de roupa branca, porque ele é um noviço, ele é um calouro, ele é um menino de Deus. Eu acho que ele tinha 23 anos. E agora ele tem que lidar com o monastério. As pessoas do monastério, naquele tempo, acreditavam que era possível eliminar o pecado através do corpo. Do tipo assim: olha, eu vou vencer uma tentação à medida do grau em que eu me machucar. Então as pessoas, elas se cortavam, flagelavam, né? Se ajoelhavam em cima de grão de milho, ficavam sem comer, sem beber, para castigar bastante o corpo. Porque castigando o corpo e ficando muito cansado, não tem como você pensar em besteira. Não tem como você pensar em outra coisa a não ser descansar. E aí talvez ele estivesse confundindo aquilo que Paulo havia falado: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas vamos lá. Era muito comum que os monges dessa época, eles dormissem sem roupa e molhados, para dormir sem pensar besteira. Teve uma vez que Lutero, ele foi deitar no meio da neve e foi encontrado pelos seus amigos desacordado. Tudo isso para não pecar em pensamento, para não ferir a Deus. Santidade, penitência, punição. Estou me punindo para poder chegar mais perto de Deus. Eu preciso chegar perto de Deus através das minhas obras. Era o que Lutero pensava. Era o que era pregado no meio da religiosidade da época. E ele era um cara muito atormentado, porque ele não tinha paz no seu coração. Dizem que ele ia ao confessionário várias vezes no dia, de meia hora, e estava lá. Padre, pequei. Meu filho Lutero. De novo, padre. Padre, eu estou sendo atormentado por uns pecados, uns pensamentos. Padre, eu não tenho certeza disso, daquilo outro. Eu estou em constante angústia, padre. O padre só podia fazer uma coisa: dar trabalho para Lutero. Lutero, você vai ajudar agora a dar aula também. Vai se manter ocupado. Como dizem, né? Cabeça vazia, a oficina do diabo. Então tem que pensar em produzir. Tem que processar ideia, trabalho. E aí Lutero, ele sabia ler grego, sabia ler o latim, né? Ele se tornou muito bom na área da música, tocava instrumentos, na metafísica, na gramática. Ele era um cara muito bom. E até se formou em artes. Quando Lutero agora viu que a igreja, ela tinha uma Bíblia, mas essa Bíblia não estava ao alcance das pessoas,
ele lendo aos Romanos, ele lê que o justo viverá pela fé, e não por aquilo que ele produz de bom. Não são os meus passos que me levam até Deus, não é aquilo que eu produzo que me salva. Como diria o pregador batista A.W. Pink, não somos salvos por aquilo que nós entregamos, somos salvos por aquilo que Deus entrega. E Ele entregou Cristo. Lutero, então, ele fez uma peregrinação até Roma, e ele visitou os locais sagrados, e ele viu lá que o túmulo de Pedro, o túmulo de Paulo, ele precisava se ajoelhar perante esses objetos, essas coisas, para poder alcançar graça. E as pessoas também, elas veneravam as relíquias. O que eram as relíquias? As relíquias eram objetos sagrados. Eu tenho um tempinho ainda? Chegava lá fios de cabelo, eu não estou aumentando, tá? Porque chegou mesmo. Chegaram os fios de cabelo da Maria. As pessoas veneravam aquilo ali. E essa veneração diminuiu o tempo delas no purgatório. E o que é purgatório? Purgatório, purificação. Quando você morre, você vai para um estado, você vai para um ambiente onde você então, os seus parentes, as pessoas que amam você, não vão te esquecer no purgatório. Elas vão colocar algumas moedas numa caixinha, aonde a tua alma vai sair do purgatório e vai direto para o Pai. Quando eu fazia missa, vamos colocar assim, quando alguém fazia missa em nome de alguém, e para fazer missa naquela época tinha que pagar, quando eu fazia boas obras, tudo isso era acumulado e a alma do falecido ia para o Pai. A igreja viu nisso um grande comércio. E dentre essas relíquias, trouxeram 4 partes dos ossos de João Crisóstomo. João Boca de Ouro, como era chamado, porque foi o maior pregador nas igrejas gregas na época dos pais da igreja. Acharam 4 ossos de João Crisóstomo e quem se curvasse perante eles tinham 2.000 dias a menos no purgatório. Trouxeram também um dente de Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. E as pessoas reverenciavam aquele objeto. Lutero ficou doido com isso e disse: não é por aí. Precisamos de uma reforma na igreja. Já estou terminando. Lutero, então, ele escreveu 95 tópicos, 95 teses, aonde ele estava convocando para um debate a igreja. Ele queria que a igreja, ele desafiou o papado a pensar: não podemos ficar do jeito que estamos. Lutero não estava compreendendo a igreja e tampouco a igreja compreendendo Lutero. Quem você pensa que você é, cara? E ele foi um dia na porta da igreja do Castelo de Wittenberg e pregou as 95 teses. O que era muito comum naquela época, que as pessoas fizessem isso. As pessoas pregavam na porta da igreja orações, pregavam assim: olha, gente, não perca amanhã, tá? Amanhã vai ter aqui relíquias sagradas para nós venerarmos. Vamos ter aqui o dente de alguém, né? A barba de fulano, de cicrano. Não perca amanhã. Lutero foi lá e usou da estratégia da comunicação. Dizem que ele foi o primeiro publicitário da igreja. E ele foi lá e pregou aqui. E isso foi um estouro. Tudo aquilo que os que vieram antes tentaram fazer, ajudou esse homem aqui. Nós não celebramos Lutero. Nós não estamos diante de São Lutero. Nós celebramos Deus devolvendo à sua igreja a sua palavra. A igreja recebeu de volta as Escrituras.
Sola Escritura. A Escritura agora estava para o povo. Lutero foi nas ruas, ele foi no comércio, foi na esquina, foi no açougue, ouviu o pessoal conversando, foi saber qual era o vocabulário das pessoas e foi lá e traduziu. Em 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Em 11, 12 semanas. O povo agora tinha a Bíblia em casa. O povo foi livre. O povo agora podia levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus pelo poder transformador da sua palavra. Lutero agora também, ele se casa com uma mulher, uma freira. Então aí vários padres, vários monges vão casar-se também. Ele tem alguns filhos e ele é contra a venda de indulgências. E isso causou uma grande reviravolta na Europa. Nós vamos também encontrar, contemporâneo a Lutero, um homem chamado William Tyndale, que ele vai traduzir a Bíblia lá na Inglaterra para o inglês. Já havia a Bíblia no inglês, né, de Wycliffe, traduziu do latim para o inglês, mas agora ele vai traduzir, William Tyndale, ele vai traduzir dos originais gregos, do grego para o inglês. E lá na Inglaterra também existe reforma, e existe reforma aqui, ali e ali, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja tem a palavra. Nós somos convocados a zelar por essa palavra. Lutero e tantos outros fizeram o que fizeram, correram perigo, entregaram suas vidas, guardaram fragmentos da palavra. Nem todos tinham a Bíblia, tinham pedaços, recortes. E hoje nós temos a palavra. Louve a Deus pela palavra. Deus possa continuar falando essa noite, em nome de Cristo. Amém.